Olá, vamos continuar o vídeo passado. Nós terminamos aqui o último vídeo no versículo 3 de primeiro, no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Nós estávamos falando sobre a questão dos irmãos da igreja cristã que ainda são carnais, e agora vamos dar a lista das qualidades, das qualificações que representa esta situação. Então, o primeiro nome que está na lista é inveja. Então, a pessoa que tem inveja é aquela que tem uma religião, um costume, uma tradição dentro da religião cristã. Mas ela vive no mundo. Então, se ela vive no mundo, ela vai ter contato com o mundo. E o mundo que as pessoas vivem é o mesmo mundo que as pessoas que estão de fora da igreja vivem. Então, se as pessoas mundanas, que são gentios, israelitas e judeus, eles têm carro, moto, casa, dinheiro, tem bens materiais, tem diploma de faculdade, tem comércio, vive bem, elas são invejosas, os cristãos que estão dentro da igreja, porque elas querem viver igual as pessoas do mundo, quer ter as mesmas coisas. É isso que Paulo está querendo dizer. Inveja não é assim uma coisa que a gente sabe, uma coisa comum. Por exemplo, eu não tenho mulher, esposa. Daí, o meu próximo, independente se é da igreja ou não, tem mulher e eu não tenho. Daí eu fico com inveja dele, do homem, porque o homem tem mulher e eu não tenho. E isso pode acontecer. É uma representação de inveja. Mas aqui, especificamente, como nós estamos usando a Bíblia, a palavra de Deus, Paulo está pregando para os que estão dentro da igreja. Então, os que estão dentro da igreja não podem viver igual os gentios que estão de fora, que é do mundo. Porque senão, a igreja se torna mundana também. Como eu falei no último vídeo. Expliquei sobre isso. Então, por isso que a inveja está dentro até mesmo dos irmãos da igreja. Porque eles querem viver igual os outros gentios, as pessoas do mundo. Quer viver igual a civilização grego-romana. Porque as civilizações do mundo inteiro seguem o mesmo exemplo dos gregos e romanos, que são os povos europeus. Todo mundo quer viver igual as pessoas dos países de primeiro mundo. Aqui no Brasil só tem industrialização, comércio, globalismo, sistema socioeconômico, financeiro, monetário, tecnológico, educacional. Todo mundo quer ser superior, quer ter um nível superior maior do que o outro. Isso é uma inveja. Porque um quer ser igual ao outro. Não quer ser igual como Paulo, Jesus estava falando para a igreja primitiva. Porque os tempos são outros, mas o modo de vida é o mesmo. As pessoas precisam comer, dormir, trabalhar, beber, se divertir,
na medida do possível, estudar a Bíblia o tempo todo, igual eu faço. Entendeu? Por isso que eu não tomo mais leite, eu como carne. Agora, ele diz no versículo 3 de 1 Coríntios, a palavra contenda. Ele está explicando por que as pessoas estão sendo tratadas por Paulo à base de leite, não de alimento sólido. E eu estou explicando por isso que acontece tudo isso hoje em dia, dentro das igrejas e fora das igrejas. A contenda. Por exemplo, Paulo ia disputar lá nos como é que chama lá? Esqueci o nome agora. Tem que ir lá em Atos para ver lá. Aonde vivia as outras raças, as outras nações, tribos, na época de Paulo, na Grécia, lá no mundo árabe. Ele ia lá e ele ficava disputava em Jerusalém contra os judeus, os israelitas. Então, Paulo, ele era cristão. Ele não era mais judeu, da tribo de Benjamim, não era cidadão romano. Ele era cristão. E ponto final. Ele não ficava imitando os gentios, os judeus israelitas. Que ele era judeu israelita. Ele se arrependeu. É a mesma coisa que nós temos que fazer. Nós somos gentios. Mesmo quem está dentro da igreja cristã, continua sendo gentil, porque Paulo está tratando todo mundo que está dentro da igreja à base de leite, porque todo mundo observa Coríntios, que é a estrutura da igreja, todo mundo vai lá no Antigo Testamento, quer fazer os costumes e as tradições que os judeus faziam, que o rei Davi fazia. Pode-se fazer tudo isso, mas dentro de um equilíbrio. Porque senão a gente só vai ficar tomando leite, não vai comer carne. Então as contendas começam assim. Por quê? Porque eu estou fazendo o estudo da Bíblia, estou falando a palavra de Deus nos vídeos. E já começou a despertar rebeliões aqui dentro da internet falando mal de mim, que eu já vi na internet, em outros canais do YouTube. Então, o que aconteceu? Entrou neste aspecto que eu estou falando, a inveja, e da inveja passou para a contenda. Mas só que essas pessoas que estão falando mal de mim na internet, elas não são nem cristãos. Então, o que eu tenho que fazer? É continuar fazendo o meu trabalho, meu serviço aqui, honrando o nome de Deus e de Jesus Cristo. Então, estou falando para o povo verdadeiro de Jesus Cristo, para os cristãos. Não estou contendendo com as pessoas com contendas de palavras, porque estou falando aquilo que vem na minha cabeça. E Jesus, ele ensina que a gente tem que ser sinceros, a gente tem que falar o que estiver pensando. Paulo até fala, ensina que fale bem ou fale mal de Jesus, mas fale de Jesus. Paulo fala assim, em um dos versículos. Então, eu estou fazendo o meu trabalho, a minha parte. Agrade a quem quiser. Jesus, ele veio e fez a mesma coisa. Ele falou aquilo que ele tinha que falar, mas só que ele não agradou todo mundo, agradou só uma minoria. Por isso que está escrito em Lucas que o rebanho é pequeno,
porque só os que acreditaram nele que vão se salvar. Então eu montei o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados para falar aquilo que eu penso, que eu vi dentro da Bíblia. Se está escrito na Bíblia que os pobres reinarão os céus, que é para vender tudo que tem, entregar aos pobres e ficar pobre também. Então eu vou fazer isso e vou falar aquilo que eu faço, estou dando o meu depoimento, o meu exemplo de vida. Agora, se as pessoas não concordam, aí tudo bem, é de cada um, mas eu só vou parar quando Deus e Jesus mandar, daí eu paro de falar. Porque a palavra viva, a palavra de Deus e Jesus, ela é falada e escrita. Então, estas contendas e essas invejas, dentro da igreja, não pode acontecer. E as dissensões. O que são dissensões? Por isso que eu estou provando que o povo de Deus que está dentro da igreja, mesmo tendo o Espírito, vivendo uma vida que não tenha repreensão, não é garantido que ela esteja fazendo a coisa certa. Não está escrito lá em Apocalipse que Deus ele reservou um grupo que é perfeito. É que agora eu não me lembro os detalhes, mas está escrito assim. E eu até considero esse versículo que eu falei agora, estou procurando a palavra dissensão aqui no meu glossário aqui, que eu esqueci o que significa. Dissensão acho que é, deixa eu ver se é desavença ou discussão, mas acho que não é não. Está escrito lá no versículo em Apocalipse que são um grupo de pessoas, que Deus e Jesus reservou um grupo de pessoas para eles, que Deus comprou estas pessoas e eles eram perfeitos. Daí eu fico imaginando, pode ser os 7.000 que se não dobraram o joelho a Baal, como está escrito em Romanos e numa passagem do Antigo Testamento, acho que está em Isaías falando sobre isso. Pode ser esse grupo. Pode ser o grupo dos 144.000? Talvez não, porque neste capítulo está falando dos 144.000, se eu não me engano, e revela mais este outro grupo. Eu tenho que ver melhor sobre isso. Pode ser os gentios que se tornaram cristãos? Talvez não, porque eles entram como a grande multidão, né? Porque agora o tempo é dos gentios, né? Mas só que os gentios, não os gentios do mundo, os gentios que se converteram do mundo e se tornaram cristãos. É isso que as pessoas não entendem também. Eles acham que gentio e cristão é a mesma coisa, mas não é. Gentio é uma raça. Cristão também é uma raça. Então são duas raças diferentes. Porque o gentio é o cristão que está no pecado, igual os judeus e os israelitas se tornaram pecadores. Porque eles usavam a lei de Moisés indevidamente, injustamente. Por isso que Deus mandou Jesus vir acabar com a farra. Agora é a mesma coisa. Os gentios eles usam o cristianismo indevidamente. Porque tem muitas religiões que são cristãs, mas elas são gentios. O cristianismo é só na aparência. E aqui no canal Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, o cristianismo, ele é original, ele é o verdadeiro. Então, tem todas essas diferenças que Jesus está me mostrando. Eu estou revelando aqui no vídeo. Por isso que ele batizou, abençoou o canal, como eu já fiz um vídeo falando do relâmpago que caiu do meu lado, que tinha o formato de fogo. Eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu estou
com a unção, ungido. Então eu estou protegido. Dissensão é discórdia. Agora que eu lembrei. Então, a dissensão é justamente isso que eu estou falando agora. Cada um tem o seu pensamento, cada um tem sua ideia. Quem está dentro da igreja cristã, estou falando para os irmãos e membros da igreja cristã de Jesus Cristo, que considera Jesus como Deus. Não esses que é mais ou menos aí. Que tem um versículo que eu achei legal aqui, que eu esqueci onde está, que depois eu vou ter que procurar e vou deixar encaixado aqui para falar ele, que quando vem essas ideias é muito bom para colocar. Então a dissensão é isso. Por exemplo, vamos supor, eu estou fundando a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Daí uma pessoa gosta do conceito, da doutrina que eu estou disseminando. Daí a pessoa ela quer ter uma relação mais próxima, quer me conhecer, quer ter uma relação mais íntima, como se fosse irmão da igreja. Daí a gente tem que ter o mesmo pensamento em tudo. Não pode haver discórdia. Por exemplo, eu estou falando sobre a questão dos pobres. A pessoa que quiser se vincular com a igreja, ela tem que ter o mesmo pensamento. Não pode haver discórdia. Ela não pode ser rica e eu ser pobre. Aí já é uma discórdia. Porque daí ela vai viver diferente do que eu estou vivendo. Daí a gente entra nessa questão da forma carnal. Porque eu estou vivendo pela fé, pelo espírito. E a pessoa está vivendo pela carne, pela riqueza do mundo. Aí não dá certo. Daí ela vai querer participar, frequentar a igreja que fala sobre o modo de vida errado que ela está vivendo. Aí não tem como. Daí o que tem que acontecer? É ela que tem que mudar. É ela que tem que se arrepender para entrar na Igreja Evangelho dos Pobres. Porque o conceito, a doutrina da Igreja dos Pobres é essa. Vende tudo o que você tem, entrega os pobres e me siga, carrega o seu madeiro. Daí se a pessoa concordar com isso, daí tudo que eu tiver eu também vou ter que entregar. Porque eu já fiz a minha parte. Já fiz a primeira vez. Eu sacrifiquei e dizimei sozinho. Então, eu não preciso fazer 2 vezes a mesma coisa. Agora, se tiver o irmão que quer fazer isso e quiser fazer junto comigo, que a união, o vínculo é a Igreja Evangelho dos Pobres, aí sim, daí eu faço de novo. Mas se não tiver, daí eu não sou obrigado a fazer outra vez. E aí vai depender também da situação, mas o que eu quero dizer é isso mesmo, dissensão é um exemplo que eu dei. É a discórdia. E tem muitas outras experiências, muitos outros exemplos falando sobre isso. E daí Paulo completa no versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Não sois porventura carnais? Tendo estes defeitos aqui? Se a pessoa que está dentro da igreja evangélica, cristã, católica, protestante, seja qual que for, eu só estou falando para a igreja agora. Estou falando para a igreja cristã, de Jesus Cristo. Não estou falando para a igreja que Deus fundou lá no passado, que é judaísmo e da cultura israelita. E nem da cultura e da religião de outros povos. E nem da religião que é falsa, que é cristã falsa. Que hoje em dia tem mais religião cristã falsa do que verdadeira. Não estou falando dessas, eu estou falando aqui da igreja verdadeira. A primitiva, que tinha vários problemas. E principalmente da nova, que tem poucas igrejas verdadeiras cristãs e mesmo assim também tem muitos problemas. Então eu estou falando isso. A pessoa que tem inveja, contenda e dissensão dentro da igreja não é carnal?
Então, ela tem que se enquadrar dentro daquilo que o apóstolo Paulo estava pregando nos evangelhos dele. E ela tem que se enquadrar aquilo que Jesus estava pregando fundamento dentro da religião de Jesus Cristo. Então, concluindo a última parte do versículo 3. E não andais segundo os homens? Interrogação. Tá vendo? Acabei de concretizar e definir todo esse pensamento que eu acho que está no quinto vídeo. Tá vendo, meu irmão? Você não pode andar segundo os homens. E tudo isso que eu falei, você faz. Então você é carnal. Então você ainda não é perfeito e nem santo. Porque você faz os mesmos costumes e as mesmas tradições que o povo de fora da igreja cristã faz. Mas só que você faz com uma outra roupagem. Você faz com uma roupagem mais parecida com o que está escrito na Bíblia. Mas eles que estão de fora, os gentios, os judeus israelitas, vão pôr só os gentios agora. Fazem. Porque assim, você vai na igreja e canta para Deus. O povo que está de fora também canta. Uns canta o louvor das músicas do mundo, e outros que estão no mundo também têm religiões, mas eles cantam também. Mas para qual Deus? O verdadeiro ou o falso? Aí eu não sei, de cada um. Mas então, mas os que vão na igreja não estão cantando para o Deus verdadeiro? Sim, depende, que nem eu falei, depende de qual igreja cristã, depende de qual doutrina que você está seguindo. Às vezes, você tá seguindo uma doutrina errada sobre um assunto, um aspecto, que não condiz com a Bíblia. Então você está enquadrado aqui dentro desse contexto, meu irmão. Do capítulo 3, versículo 3 de 1 Coríntios. Porque você é carnal. O Paulo está falando aqui para a igreja, ele não está falando para o mundo. Ou vai dizer que a igreja de Coríntios é uma igreja mundana? O local, o território grego, eu não me lembro a igreja de Coríntios, é um lugar, é um local. É um local que tinha várias religiões, várias igrejas, várias tradições lá mundanas, satânicas. E só existia uma igreja, ou duas, três, dentro de Coríntios. É um território ali, que era de Jesus Cristo, porque era Paulo que estava administrando. Então essa palavra saiu da boca de Paulo, essa que eu estou falando agora. E ele não está falando para as igrejas do mundo. Tanto é que em 2 Coríntios, Paulo mesmo fala que a igreja de Jesus ficou corrompida, ela virou mundana. Porque só tinha pecado dentro da igreja. Se tem pecado dentro da igreja, é mundano. Ele fala em Coríntios, capítulo 8, capítulo 9, que eu já falei esse versículo aqui nos vídeos, do capítulo 9, que tem heresias dentro da igreja. Se tem heresias é o quê? Deixa eu pegar meu dicionário aqui, que eu sempre esqueço, mas acho que ele não está perto. Depois eu vou deixar ele perto, e daí quando a gente entrar neste assunto eu vejo lá. Então, como é que faz agora? Como é que fica? Paulo está mostrando aqui, ó. Vou ler de novo. Vou terminar agora esse vídeo e vou começar o outro, daí eu já leio de novo. Fica com Deus, Deus abençoe. Paz do Senhor.